Farelos Musicais. Fala aí, você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos, estamos aqui para mais um programa Farelos Musicais, sua análise de letras de canções nacionais e internacionais aqui no site esfarelado.com.br. Toda quinta-feira um programa novo, um artista novo, uma canção nova na nossa curadoria, na nossa FM, o Farelos Musicais. Também estamos no Spotify, também estamos no YouTube, é só procurar por Farelos Musicais ou pelo canal Esfarelado e segue a gente por lá. Bom, hoje eu tô aqui para desejar parabéns à rainha do pop, Madonna, ela que completou 62 anos de vida no último domingo, dia 16 de agosto. Então vamos aproveitar aqui para desejar nossos parabéns, nossos desejos de felicidades para essa tão importante personagem da história da música popular mundial, a Madonna. Ela que influenciou tantos artistas e tantas artistas aí no decorrer da sua já longa trajetória na música. Então vamos aqui falar um pouquinho mais da carreira e de uma canção em especial que eu selecionei para o episódio de hoje, Papa Don't Preach. Vamos falar um pouquinho do porquê dessa seleção também, mas a gente vai falar um pouquinho também de outras canções icônicas da Madonna, como Like a Virgin, Like a Prayer e tantas outras. Inclusive a Madonna, a gente às vezes sabe desses artistas que tiveram seu auge há um pouco mais de tempo atrás. A Madonna talvez aí nos anos 80, foi realmente o auge, o início da carreira dela, mas não é por isso que ela deixou de estar em evidência, evidente que não. Continua ativa, continua relevante, continua se reinventando, justificando a alcunha de rainha do pop. E no ano passado, em 2019, ela lançou mais um álbum, seu 14º álbum de inéditas, Madame X, com 15 faixas. Esse álbum do ano passado tinha uma canção, por exemplo, chamada I Don't Search, I Find. Eu não procuro, eu encontro. Olha que empoderamento. Essa canção, por exemplo, fez tanto sucesso que esse ano de 2020 viu ser lançado um conjunto de 6 remixes diferentes dessa canção. Então você encontra isso no Spotify, por exemplo, para você ouvir 6 remixes de artistas diferentes para essa canção da Madonna, do álbum dela do ano passado. Esse álbum dela do ano passado também tinha colaborações com outros nomes da música. Ela, por exemplo, gravou 2 faixas com o colombiano Maluma. A canção Medellín, por exemplo, foi a canção de trabalho, de lançamento do álbum do ano passado. Também tinha, por exemplo, colaboração com o rapper norte-americano Quavo e também com uma cantora que talvez muitos de vocês conheçam, a brasileira Anitta. Também faz uma participação especial com a canção Faz Gostoso. E é muito legal porque ela canta em português e inglês e faz com que também a Madonna tenha que cantar Faz Gostoso em português, né? Falando português, o que é divertido. Para a Madonna não deve ser tão desafiador assim, porque desde 2017 ela reside em Lisboa, em Portugal. Então ela já está em contato com a língua portuguesa há um bom tempo aí. Mas não deixa de ser interessante ver ela cantando Faz Gostoso, com elementos do funk carioca, evidentemente, na sua música. Para quem gosta de Anitta, eu sempre cito aqui que temos um episódio lá do comecinho dos Farelos Musicais, o episódio 17, a parceria dela, um outro dueto da Anitta, não com a Madonna, mas com o Capixaba Silva. Lá no episódio 17 você ouve Fica Tudo Bem, essa canção tão bacana, tão singela que eles gravaram juntos. Então dá para conferir lá esse episódio que traz também a Anitta. Mas hoje a gente não vai falar de Faz Gostoso, dá para você ouvir no Spotify. Hoje a gente vai falar sobre Papa Don't Preach. Mas antes, vamos falar sobre a biografia da Madonna. Falar um pouquinho aqui, um apanhado geral do que ela fez no decorrer da carreira dela. Segue a gente, tá? Fica o convite para você seguir o Esfarelado no Twitter. A gente tá lá no @oesfarelado, tudo junto, o Esfarelado, procura a gente lá. No Insta tá com o nome do site, procura por esfarelado.com.br. E no Spotify, procura por Farelos Musicais e segue o podcast no Spotify, beleza? Então é isso, vamos lá. Madonna, eu sempre achava que esse é um nome artístico, né? Madonna, nossa. O que significa Madonna, inclusive, vocês sabem? Madonna é a Nossa Senhora, Madonna, minha dona, minha senhora, que também pode ser aí usado como um adjetivo para descrever um modelo de virtude, um modelo de beleza ideal. E eu achava que esse nome era artístico, mas não é. É o nome da própria Madonna, é o nome de batismo dela, Madonna Louise Ciccone. Ela vem de uma família com pai italiano e com a mãe franco-canadense, mas a mãe já se chamava também Madonna. Então é curioso porque não só a Madonna se chama Madonna, sim, como ela também tem a mãe chamada Madonna. Ela é uma cantora
norte-americana, que, como eu até já antecipei, foi chamada de rainha do pop, é chamada até hoje de rainha do pop, mas em contraponto até a outro grande nome da música mundial, que é o Michael Jackson, que era o rei do pop, e eles são muito grandes realmente, são artistas gigantes. Ela já vendeu mais de 300 milhões de álbuns durante a sua carreira. Ela está inclusive no Guinness como a artista feminina que mais vendeu. Ela é a mulher que mais vendeu na indústria da música. Ela é a artista solo mais bem sucedida da Billboard. Ela tá no top 100 de maiores artistas, no geral, na história, para a revista Rolling Stone, que eu sempre cito aqui. Em termos de vendas, ela vendeu mais de 1,4 bilhão de dólares em ingressos de shows. As turnês da Madonna são grandiosas, elas competem com outros grandes nomes de novo da música, ela só está brigando ali no altíssimo patamar com, por exemplo, Rolling Stones, no caso das turnês, em termos de venda de ingresso, pessoas que comparecem. E ela já foi amplamente reconhecida também, não só do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista artístico, do ponto de vista de reconhecimento pela mídia especializada, pelos seus pares, já ganhou Grammys, já ganhou inclusive Globo de Ouro por atuação. Ela tem vários empreendimentos no showbiz, não só como cantora, ela também já lançou livros, ela já dirigiu filmes e tem atuado cada vez mais como diretora, já produziu outros artistas, enfim, é uma mulher exemplar em termos de posicionamento, goste ou não, tá? Mas em termos de posicionamento, de representatividade, de empoderamento feminino e como empreendedora, né? É um grande nome realmente do nosso século, do nosso tempo. Eu vou contar um pouco da trajetória dela. Ela tem um evento muito marcante na vida dela, que ainda quando ela era muito pequena, muito criança ainda, com 5 anos, ela que nasceu em 58, né? Em 63 ela perde a mãe, que se chamava também Madonna, era uma figura, lógico, muito importante para uma criança. A mãe, perder a mãe aos 5 anos é uma coisa que é difícil de imaginar o impacto que isso possa causar. Ela passa a viver então com o seu pai, seus 5 irmãos, passa a ter muito medo de perder também o pai, até por conta disso ela tinha um apego grande ao pai, que virou um pouco de revolta quando ele, 3 anos depois da morte da mãe, que se casa novamente com a cuidadora dos seus filhos, a Joan Gustafsson, com quem ele acabou ficando aí o restante da vida, com quem ele teve outros filhos, né, meio irmãos aí da Madonna, mas com quem, a partir desse momento, ele, o pai, passa a ter dificuldades de relacionamento, um pouco de rebeldia por parte da Madonna. Isso até vai aparecer talvez um pouco na imagem aqui que a música de hoje trata, né, o papai do Papa, Don Preach, é o papai, é a figura paterna que é tão, lógico, importante para ela. Ela, no começo, teve não a música como expressão artística principal, mas sim a dança. Ela começou a estudar balé, foi convencida pelo professor de balé dela a seguir carreira de dançarina, e é lógico que a dança representa um aspecto super importante na trajetória da Madonna, e em busca desse sonho ela se muda aos 20 anos de idade, por volta dos 20 anos de idade, em 78, para Nova York, com pouco dinheiro, trabalhando de garçonete, mas procurando ali firmar o seu espaço como uma dançarina, começa a se envolver com grupos de dança, começa a se apresentar cada vez mais, aos poucos, com dançarinos de mais renome, como a coreógrafa Martha Graham, que é um grande nome aí dessa arte, como o artista francês Patrick Hernandez e sua trupe, ele que era um grande representante ali do movimento disco, que no final dos anos 70, sabemos bem, dominava a cena musical nos Estados Unidos. Esse período também marcou um momento muito importante para ela de se ver fragilizada realmente em busca desse sonho. Ela foi abordada com faca, com agressão física, e acabou se vendo obrigada a fazer sexo oral, né, por um grupo de homens que a abordou quando ela voltava do trabalho num dia. E esse estupro marcou muito aí a trajetória dela, teve certamente um impacto muito grande em quem ela se tornou. Ainda em 79 ela se envolve com o músico Dan Gilroy, e com ele ela funda uma banda chamada The Breakfast Club, que seria o clube do café da manhã, né, o clube do desjejum. E ela fazia de tudo um pouco na banda, inclusive cantava, mas também tocava guitarra, tocava bateria. Começou ali a despertar um pouco essa veia musical. Ela sai da banda quando termina o relacionamento com o Dan, funda uma nova banda com um novo namorado. E aqui eu vou fazer só um parênteses: a vida amorosa da Madonna sempre foi muito atribulada, muito intensa. Então ela trocava realmente de par
o tempo todo, e isso fazia com que, eu acho, ela também encontrasse nesses relacionamentos, nessas trocas de relacionamento, impulso criativo, impulso construtivo. Parece ser até uma forma de ela se reinventar e se manter atualizada, se manter jovem, se manter energizada. É uma impressão que eu tenho aqui um pouco olhando de fora, né? Mas enfim, ela com um novo namorado, que é o Stephen Bray, forma uma nova banda, que era a AM, que também não dura muito, assim como o relacionamento com o Stephen também não dura muito. E ela percebe que no fundo era melhor ela se dedicar a uma carreira solo. E já tendo chamado um pouco a atenção ali com essas experimentações com essas duas bandas, e já se afastando um pouco só da carreira como dançarina, ela realmente firma contrato para lançar alguns singles. Em 82 ela lança o primeiro deles, com a canção Everybody, que já começa a fazer um sucesso considerável ali no movimento disco, no movimento de clubes de dança. Em 83 ela lança o seu segundo, que era Burning Up. Esses dois nas boates são muito tocadas, chamam a atenção. Em 83 ela estava namorando já alguém famoso, né? Ela estava namorando o artista plástico Jean-Michel Basquiat. E nesse momento, nessa época, ela já estava aí sim, não só com singles na cabeça, mas produzindo o seu primeiro álbum. E esse álbum ia ser produzido pelo produtor Reggie Lucas, da Warner. E ela não concordava tanto assim com as visões criativas ainda que fosse o primeiro álbum, ela já tinha uma opinião muito forte sobre o que ela queria fazer em termos de música. E ela convidou para substituir o Reggie Lucas na produção, na reta final de produção do álbum, o seu então novo namorado. Eu citei o Basquiat só porque ele é um artista que 10 anos depois ela ajudou até a fazer uma apresentação ainda maior quando ela já era a Madonna. Mas aqui ela já estava nesse momento da finalização do primeiro álbum com o John Benitez, e ele é que trabalha na finalização, e é com o trabalho dele já que ela lança esse terceiro single, que também estoura mundialmente, inclusive, Holiday. Então, quando ela lança finalmente em 83 o seu primeiro álbum, você já tem um álbum com 3 singles que já fizeram um sucesso muito impactante, já tinha música tocando no mundo todo, e evidentemente o álbum chama muito a atenção. E 6 meses depois de ser lançado, ele alcança ainda já invadindo 84, mas o número 8 na parada da Billboard, que para um álbum de estreia de um artista, né, independente feminino, é lógico, um feito. Esse álbum, que já estava aí subindo nas paradas, tinha já 3 singles, ainda emplaca 2 novos sucessos, Borderline e Lucky Star. Então é um álbum que mais da metade das canções fizeram bastante sucesso, e é lógico que gerou uma super ansiedade no público para saber mais daquela artista tão irreverente, que inclusive lançou moda. Ela aproveitou do período dela de dança também para dançar também no palco e chamar atenção para movimentos. Enfim, ela combinou esse estilo disco mais sintetizado, com muito sintetizador, muita energia nas músicas, as letras bastante alteradas e confessionais, mas divertidas ao mesmo tempo, e com muita pegada de dança, e fazendo uma coisa nova que fez também com que a imagem dela fosse projetada como a imagem de uma rebelde, de alguém diferente e independente, e fez também com que houvesse muita identificação no público, principalmente feminino, nesse começo. Em 84, então, diante de muita ansiedade do público, ela lança o seu segundo trabalho, e foi nada mais, nada menos do que Like a Virgin. Like a Virgin atingiu o número 1 nos Estados Unidos, atingiu o número 1 no Reino Unido e atingiu o número 1 em vários outros países. Foi o primeiro álbum de um artista feminino que vendeu mais de 5 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Já vendeu mais de 21 milhões de cópias no mundo todo. A canção título, Like a Virgin, ficou em número 1 por 6 semanas consecutivas depois do lançamento. Então, se havia ali uma expectativa por o que a Madonna ia fazer depois do seu álbum de estreia, que já havia feito bastante sucesso, ela demoliu qualquer expectativa que pudesse haver negativa e se consolidou como um grande nome da música pop. Essa música, Like a Virgin, inclusive, ela diz em algum momento, né? But you made me feel, yeah, you made me feel shiny new. Você me fez sentir novinha em folha. Like a Virgin touched for the very first time. Como uma virgem tocada pela primeira vez. E ela fala que essa música, na verdade, é sobre essa sensação de se sentir, enfim, imaculada, pura, essa sensação que ela pudesse ter. Mas os conservadores, evidentemente, vendo também a atenção que a música estava trazendo, principalmente ali nas jovens, os conservadores começaram a reclamar
da popularidade da música, diziam que ela incentivava sexo antes do casamento e é lógico, né? Criticaram, quiseram que a música deixasse de ser tocada, essas coisas que os conservadores fazem, né? Querendo preservar a tal da família tradicional. Para ironizar isso, na apresentação do VMA, do Video Music Awards da MTV de 84, o ano do lançamento aí do álbum e da música, ela se apresentou tocando essa canção usando um vestido de casamento, o que é bastante interessante. Esse álbum também traz vários outros sucessos, dentre eles Material Girl. Material Girl também é uma música que fez muito sucesso e ela brinca um pouco com essa ideia também de que a mulher possa ter sexo com liberdade, inclusive com benefícios materiais até, uma música polêmica, acho que até hoje em dia seria polêmica. Alguns rapazes me beijam, outros me abraçam. Eu acho que eles são legais e tal, tudo bem. Pode até ser que eles não me deem o crédito adequado, mas aí eu vou embora, não tem problema. Eles podem implorar, eles podem pedir, mas se eles não verem a luz que é causada pelo dinheiro nu e cru, que é quem que faz com que as pessoas sejam as pessoas certas para mim, né? Mr. Right, como eles usam em inglês. Porque a gente está vivendo num mundo material. E eu sou uma garota material. Então, Material Girl é uma música polêmica, porque também ela trata de essa inversão de valores em que a mulher ela passa a poder se tratar como objeto para atingir o que ela quer, diferente da visão em que a mulher é objetificada pelo homem, né, numa visão mais patriarcal, mais machista do mundo. Então é uma música também bastante polêmica que compõe aí o álbum, bastante polêmico como um todo, Like a Virgin. Nessa gravação do clipe de Material Girl, em que eles exploraram a ideia da Marilyn Monroe cantando Diamonds Are a Girl Best Friend, que vem do filme Os Homens Preferem as Loiras, de 53, ela conhece, nesse período, o ator norte-americano Sean Penn, e com ele ela se casa, o primeiro casamento aí da Madonna, no ano de 85. O ano de 85 é também o ano em que ela começa a atuar no cinema, né? É o ano em que ela tem uma ponta no filme Crazy for You, e também lança o single Crazy for You, que também é uma coisa que ela começa a fazer, né? Fazer músicas para cinema, músicas para filmes, e nesse caso é para um filme que ela atuou. Em 85, esse mesmo ano, ela tem um sucesso grande com o filme Procurando Susan Desesperadamente, sucesso aí da sessão da tarde nos anos 80, para o qual ela compõe e lança a canção Into the Groove, que atingiu o número 1 na parada do Reino Unido. Em 86 ela lança finalmente aí mais um álbum super esperado, True Blue, que segundo dizem, uma homenagem, uma dedicatória para o seu marido Sean Penn. True Blue, que é um álbum que o álbum em si alcança o número 1 em 28 países e consegue vender mais de 25 milhões de exemplares. Então, quer dizer, os anos 80 ali, a Madonna, nesse momento, em 86, ela era realmente já a rainha do pop, com 3 trabalhos lançados e um sucesso absurdo. True Blue é o álbum de onde eu tirei a música de hoje dos Farelos Musicais, Papa Don't Preach, mas é também o álbum que trouxe ao mundo La Isla Bonita, Open Your Heart, Live to Tell. Todas essas canções atingiram o número 1, seja nos Estados Unidos, seja no Reino Unido. Então, vários hits. Ela continuou também atuando e lançando canções como parte de trilhas. Por exemplo, teve o filme Who's That Girl? Quem é essa garota? Para o qual ela também compôs. No ano de 87, na França, ela bateu um outro recorde, que é o recorde de pessoas que foram assistir a um show de artista feminina. Sempre fazendo essa distinção, né? Nesse caso, ela levou para os arredores de Paris um público de mais de 130 mil pessoas. É muita gente. Em 89, ela se separa do Sean Penn, né, o primeiro casamento dela chegando ao fim, e ela lança um outro álbum icônico da carreira, Like a Prayer. Número 1 em vários países de novo, para fechar a década de 80. Essa música também é bastante polêmica. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power. Just like a prayer, you know I'll take you there. Que aparentemente pode ser vista aí como uma canção que, quando você me chama, é como se fosse uma oraçãozinha. Eu tô aqui ajoelhada e eu quero te levar até lá. Na hora da meia-noite eu sinto o seu poder, como uma oração
eu sei que eu vou te levar até lá. Então essa letra, a princípio, se você quiser interpretar ela até como realmente uma oração, um pedido, alguma coisa assim, tudo bem. Mas era Madonna e as pessoas interpretavam, e ela ajudava isso com seus videoclipes, interpretavam como algo sexual sempre. E nesse caso aqui, sentir o seu poder podia muito bem ser um orgasmo masculino, enfim, tem várias interpretações possíveis, mas o fato é que o vídeo dava a entender que ela tinha intenções, inclusive, de fazer sexo com um santo, e ela usava elementos religiosos nesse vídeo e fez com que o Vaticano, por exemplo, criticasse, pedisse para o vídeo ser banido. A Pepsi, que era patrocinadora a princípio do álbum, tirou e recuou, né? Tirou o patrocínio. De novo, Madonna envolvida em muita polêmica por conta do seu posicionamento sempre polêmico, né? Ela buscava um pouco isso, mas tentando debater o papel da mulher, nudez, sexualidade, sexo antes do casamento, aborto, temas difíceis, principalmente para as mulheres, que ela levava para uma discussão mais ampla através ali da sua arte, da música pop e das suas apresentações que tanto chamavam a atenção. Então, esse álbum também foi super polêmico. Tinha outros hits que compunham ele, como Express Yourself e Cherish, inclusive tem uma versão maravilhosa do Renato Russo. E esse primeiro ciclo do trabalho dela, nos anos 80, rendeu a ela o título de Artista da Década de 80 por veículos como a MTV e a Billboard, dentre vários outros. Então mostra ali a relevância que a Madonna alcançou nesse período. Entrando nos anos 90, ela continuou de novo se dedicando tanto à música quanto ao cinema. Ela atuou em Dick Tracy, com Warren Beatty, com quem ela teve um caso também. Para esse filme, ela lançou uma trilha que chama I'm Breathless. Esse álbum, I'm Breathless, é bem diferente do que ela vinha fazendo, porque ela se inspirou no período em que o filme se passava, que é nos anos 30. Então, é uma música com outra pegada, com outra roupagem, com outro tipo de arranjo, muito interessante. É desse álbum os hits Vogue, que também chegou ao número 1 na parada americana, Sooner or Later, né, cedo ou mais tarde, que então vale a pena conhecer. Para quem é fã da Madonna já conhece com certeza, para quem não conhece tão bem, é um álbum bem diferente do que a gente está acostumado em termos de Madonna. E nesse ano de 90, ela faz uma turnê chamada Blonde Ambition, envolta em várias polêmicas também com as suas apresentações ao vivo, mas que foi eleita a melhor turnê pela revista Rolling Stone. E nesse ano de 90 ainda também ela lança The Immaculate Collection, que é a primeira coletânea que ela lançou já com seus hits da primeira fase da carreira, incluindo 2 faixas novas, Justify My Love, que foi a nona canção dela que chegou em número 1 nas paradas americanas. Então ela lança um álbum de coleções e emplaca uma música nova para chegar em número 1. Esse álbum, Immaculate Collection, vendeu mais de 31 milhões de exemplares e é um álbum de recompilação mais vendido da história. Eu estou reforçando isso para quem às vezes está ouvindo aqui e não conhece tão bem a importância da Madonna, só acha ela, né, alguém que quer chamar atenção, como muita gente pejorativamente gosta de falar hoje em dia, mas não é, tá? Ela é realmente uma artista que teve um momento em que ela extrapolou a música, ela virou uma pessoa que todo mundo debatia, que todo mundo conhecia. Em 91, ainda como cobertura dessa turnê que tanto atenção chamou, ela lança um documentário que é o Na Cama com Madonna, e esse documentário também foi o documentário mais assistido até então. Depois ele foi ultrapassado pelos documentários polêmicos do Michael Moore nos anos 2000, mas até então tinha sido o documentário mais visto na história. Em 92 ela lança a canção This Used to Be My Playground, que foi o 10º número 1 que nas paradas americanas que ela conseguiu encaixar, também como parte da trilha de um filme muito interessante chamado Uma Equipe Muito Especial, A League of Their Own. Passava no SBT na minha infância. É um filme com Tom Hanks, num período em que os Estados Unidos estavam em guerra e a liga de beisebol não estava interrompida por conta de que o país estava em guerra, até inclusive a maioria dos homens estava no fronte de batalha, e eles fizeram uma liga feminina, e a Madonna era uma dessas jogadoras. O Tom Hanks era o treinador, tinha Dina Davis também, esse filme era bem legal, e como parte da trilha ela lançou essa música que também chegou no número 1. É o ano que ela começa a virar uma empreendedora do showbiz, e ela cria a empresa Maverick, que tinha tanto selo musical como produtora de filmes, editora de livros, enfim, todo o showbiz ali dentro desse selo Maverick. É o ano também, 92, em que ela lança Erótica, o seu 5º trabalho, e ela lança também ao mesmo tempo um livro, o primeiro livro dela, chamado Sex, que é um livro com inclusive fotos de nudez, e chamou muita atenção, foi muito atacado esse livro.
Em termos comerciais foi um sucesso absoluto, né? Ele vendeu 1,5 milhão de exemplares por $50 cada um em poucos dias. Então um sucesso absurdo editorial, mas sempre com muita crítica associada, que fez com que Erótica fosse um álbum, eu acho que associando um pouquinho ao momento da Madonna, que não vendesse tanto, não emplacou nenhum número 1 nas paradas. Tinha singles como o próprio Erótica, Deeper and Deeper, mas foi ali um ponto baixo na trajetória musical da Madonna em termos de vendas. Ela, desde então, percebendo o poder que a polêmica trazia, continuou se envolvendo em muitas polêmicas, principalmente com o assunto sexo. E exemplos são a entrevista que ela deu no David Letterman, que ela entrega uma calcinha para ele dela e pede para ele cheirar, coisas desse tipo, né? E a apresentação, por exemplo, em Porto Rico, em que ela pega a bandeira do país e fica esfregando no meio das pernas, é esse o nível. Começou a pegar muito mal e ela percebe ali, acho que a importância não só de polemizar por polemizar, mas até de baixar um pouco o tom, voltar a ter uma discussão um pouco mais madura a respeito dessas bandeiras que ela levantava de liberdade, de empoderamento e tudo mais. Então em 94 ela lança um novo álbum, Bedtime Stories, que volta a fazer sucesso, diminui um pouco as suas polêmicas. Tem sucessos como Take a Ball, que chegou em número 1 por 7 semanas consecutivas, ficou em número 1 por 7 semanas consecutivas nos Estados Unidos. Secret, outra música que fez bastante sucesso nesse período. Em 96 ela volta ao cinema, aí sim, com grande reconhecimento. O papel que, segundo ela nasceu para interpretar, que era o da Evita Peron, Eva Peron. E esse trabalho, vou aproveitar aqui para falar dele, foi dirigido pelo Alan Parker. O Alan Parker, esse diretor britânico de vários musicais, inclusive Fama, o próprio Evita, e também o documentário não, né, o musical The Wall, que a gente comentou recentemente no episódio número 86, que a gente fez sobre Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Vai lá e confere se você gosta de Pink Floyd, é muito bom. O filme The Wall, do Alan Parker, que é uma interpretação visual da ópera rock do Pink Floyd, é muito legal. O Alan Parker, esse grande diretor de Mississippi em Chamas, de Coração Satânico, que é um filme maravilhoso com o Mickey Rourke e o Robert De Niro, faleceu recentemente, então fica aqui também a minha homenagem a esse grande nome aí do cinema mundial. Pouco conhecido, pouco badalado, mas muito bom. Esse cara dirigiu Eva Peron, o filme Evita, em que a Madonna canta a maior parte das músicas. Foi lançado como um álbum duplo. Teve também ali, ela contracenou no filme com o surpreendente Antônio Bandeiras, cantando muito bem várias das canções, e também com o Jonathan Pryce. Esse trabalho rendeu a ela o Globo de Ouro de melhor atriz em musical. As músicas mais famosas desse período são You Must Love Me e a icônica Don't Cry For Me, Argentina. Nesse período ela descobriu que ela estava grávida da sua primeira filha, Lourdes Maria. É um período em que ela namorou também, né? A vida amorosa não para. Se eu fosse aqui falar de todos os namoros, ia virar a revista Caras e também ia ocupar vários e vários minutos. Mas só nesse período aí, entre Bedtime Stories e o nascimento da Lourdes Maria, ela namorou o Dennis Rodman, que era jogador de basquete da NBA, o rapper Tupac Shakur, que disse que terminou com ela porque ela era branca, e o personal trainer dela, Carlos Leon, que é o pai da Lourdes Maria, da filha dela, né? Então, períodos tumultuados ali. Ela casa com o Carlos Leon. O casamento dura muito pouco, ela já se separa logo em 97, mas ela chegou a se casar também com ele. Então já era o segundo casamento da Madonna que chegava ao fim. Nesse período ela também começou a se envolver com a Cabala e trabalhar ainda mais. 98, a gente está falando aí do momento em que o Britpop estava bombando. Eu até trouxe aqui no episódio anterior de música internacional, 96, Bittersweet Symphony do The Verve, o hino desse período. E ela estava super interessada nesse rock britânico, mas também não largava as suas origens e a sua tendência para se voltar mais para o dance, para a música eletrônica. E com a mistura ali do momento espiritual, das coisas que ela estava buscando na Cabala, ela lança esse álbum maravilhoso e muito poderoso na carreira dela, Ray of Light, de 98, que vendeu mais de 16 milhões de cópias. Alcançou de novo o número 1 em vários países, foi aclamado pela crítica. Foi o álbum que teve um reconhecimento artístico muito grande, fez com que ela ganhasse 4 Grammys, né, o Grammy Award de melhor álbum pop, melhor álbum dance, foi indicada para melhor álbum do ano. A música que fez mais sucesso lá chamava Frozen, nada a ver com o filme da Pixar Disney, a própria Ray of Light, mas o álbum, enfim, é muito interessante. Esse ano de 98, além dela ter lançado Ray of Light, foi o ano em que ela conheceu o seu terceiro marido, o Guy Ritchie, que é um diretor de cinema muito bom, muito badalado também. Na época ali ele estava no auge criativo dele, com inclusive um filme que é muito bacana com o Brad Pitt chamado Snatch, Porcos e Diamantes.
Depois, mais para o final da década de 2000, ele dirigiu também as versões mais modernas com Robert Downey Jr. de Sherlock Holmes, mas tem vários filmes bacanas e divertidos. Em geral com muita ação, cortes rápidos, um estilo visual muito próprio. E nesse ano de 98 ela conhece ele, eles começam a namorar para depois terem também um filho juntos mais adiante no ano de 2000. Entre esse momento e o outro, ela lança mais um single, Beautiful Stranger, que ela gravou para o filme Austin Powers 2, e com esse filme ela ganhou outro Grammy, o Grammy de melhor canção feita para filme. Ela foi acumulando prêmios aí no período da carreira, ou seja, ela se manteve relevante pra caramba e se reinventando durante os anos 90. Chegou a década de 2000, em 2000 ela lançou o seu 8º álbum Music, que também reinventou muito da sua trajetória, muito mais pegada eletrônica, produtores independentes, coisa nova sendo feita, alcançou número 1 em vários países. Mais de 20 países, né? Ela vendeu mais de 4 milhões de cópias nos primeiros 10 dias, alcançou número 1 nos Estados Unidos com a canção Music. Foi a primeira vez desde Like a Prayer, inclusive, que ela alcança o primeiro lugar nos Estados Unidos. Tinha tanto Music, canção título, mas também Don't Tell Me, What It Feels Like for a Girl. É o ano em que ela se casa finalmente com o Guy Ritchie, porque ela tem com ele o seu segundo filho, o Rocco. É o ano também ela retoma as turnês. 2003, 3 anos depois disso, ela ainda está com o Guy Ritchie, gravando aí o seu álbum American Life, que vende só 4 milhões de exemplares e é o álbum com menos vendas da carreira da Madonna. Que dozinho que dá da Madonna, só 4 milhões de exemplares. Esse ano, as pessoas talvez lembrem, tem momentos importantes da vida dela. Ela voltou para o VMA, para o Video Music Awards, é aquele ano em que ela beijou a Britney Spears e a Christina Aguilera na apresentação do prêmio. E também foi o ano, curiosamente, em que ela dá um beijo lésbico na televisão e chama atenção, e ao mesmo tempo assina como editora para lançar 5 livros infantis, sendo o primeiro deles o lançado em 2003 mesmo, The English Roses, que vendeu demais. Em 2004, dá-se início ao Hall of Fame da música, né? O Hall of Fame da música do Reino Unido, que para ser fundado eles escolhem 5 artistas, incluindo aí a Madonna, super bem acompanhada dos Beatles, do Elvis Presley, do Bob Marley e do U2. Eles são eleitos ali pela revista Rolling Stones, novamente como a 36ª maior artista de todos os tempos. Então a Madonna vai se mantendo relevante também nos anos 2000. Em 2005 ela lança o álbum Confessions on a Dance Floor, o seu 10º álbum de estúdio. E o que foi interessante aqui, a estrutura do disco, a estrutura do álbum. Ela pensou o álbum como sendo já um setlist de um DJ para um clube de dança. Então é como se fosse um DJ colocando uma música depois da outra para manter a galera animada. Essa é a estrutura do álbum, e isso chamou muita atenção, foi muito inovador em termos de estrutura, em termos de formatação. As músicas muito bem trabalhadas. Ela ganhou de novo o Grammy de melhor álbum eletrônico dance, alcançou o número 1 em 40 países. O principal hit foi Hung Up e também Sorry, né, atingindo aí número 1 as duas canções em 40 países também, não só o álbum, mas também as canções. Em 2006 ela começa cada vez mais a se engajar, principalmente com a situação de pobreza extrema da África, em especial com o país Malawi. Ela funda uma ONG, ela cofunda uma ONG chamada Raising Malawi, que era para ajudar os órfãos do Malawi. E em 2008 ela até se aprofunda nesse sentido, não só mantendo a ONG, abrindo escolas cada vez para um número maior de estudantes, né, de pessoas, né, de crianças do Malawi, como ela dá o passo seguinte, faz a adoção de uma criança Malawi, o David Banda, que ela junto com o Guy Ritchie adota no ano de 2008. Inclusive ela faz aí um documentário nesse mesmo ano sobre as dificuldades dos Malawis, num documentário chamado I Am Because We Are, Eu Sou Porque Nós Somos. E é também o ano em que esse ano de 2008 foi muito importante na trajetória dela. Ela lança mais um álbum, Hard Candy, que ela faz com colaboração com vários artistas bem relevantes aí dessa década de 2000 e da música pop, como Justin Timberlake, o Timbaland, o Pharrell Williams. A principal música desse álbum é 4 Minutes, 4 minutos. Foi a 37ª canção dela que chegou no top 10 da parada norte-americana, e com isso ela ultrapassou o recorde que era do Elvis Presley de número de canções que chegam no top 10. Ela chegou em número 1 em 37 países, foi a 30ª número 1 no Reino Unido, né? A 30ª canção que alcançou número 1 no Reino Unido. A gente está falando aqui de 2008, 12 anos atrás. Ela é ainda uma artista super atual e super relevante.
Como se não bastasse toda a presença dela na parte musical, ela também dirige o seu primeiro filme. Então, estava casada com o diretor, acho que foi pegando gosto pela ideia de contar histórias audiovisuais, e ela constrói o seu primeiro filme, Filth and Wisdom, Sujos e Sábios. Curiosamente, ela, nesse ano, decide se separar do Guy Ritchie, então ao fim do seu terceiro casamento. Ela resolve dirigir a própria vida, abandonando o seu diretor. Em 2009, ela lança uma coletânea com os 34 hits da sua carreira, lança 2 canções inéditas nessa coletânea. A coletânea se chamava Celebration, então uma das canções, lógico, também que se chamou Celebration, a outra se chamava Revolver. Ela faz uma nova adoção de uma criança malawi, o Chifundo James. Ela volta a participar do VMA, dessa vez para fazer uma homenagem ao falecido Michael Jackson, o rei do pop, ninguém melhor que a rainha do pop para fazer a devida homenagem. E ela se transforma na artista com mais singles vendidos na década de 2000, na artista mais tocada no Reino Unido em todos os tempos, na terceira maior turnê da década de 2000, ou seja, ainda dos anos 2000, ela só ficou atrás de Rolling Stones e do U2, e ela levou mais de 6,3 milhões de pessoas para assistir os seus shows durante essa década. É muita coisa, é muita gente. Na década agora de 2010, ela lança o seu segundo filme, o filme W.E., sobre o envolvimento do rei Eduardo VIII com a Wallis Simpson, um relacionamento ali não oficial, né? Os dois eram amantes, e o filme conta essa história. O filme não foi muito bem recebido, porém fez com que ela recebesse mais um Globo de Ouro, dessa vez por melhor canção original, a canção Masterpiece que ela compôs para o próprio filme. Em 2012, ela lança o seu 12º álbum, MDNA, né? As consoantes do seu nome, MDNA. Esse ano, por exemplo, ela, além de lançar esse álbum, ela toca no intervalo do Super Bowl, levando de volta as artistas femininas ao Super Bowl, e tem uma audiência histórica de 114 milhões de pessoas, foi mais do que a audiência do próprio jogo, ela cantando junto com a MIA, Give Me All Your Loving, e com isso, mais músicas atingindo os topos das paradas, os recordes que já eram dela, começam a ser estendidos. Agora ela não está mais batendo o recorde, ela está estendendo o próprio recorde. Isso em 2012. Em 2015 ela lança um novo álbum, Rebel Heart, né, o Coração Rebelde. Primeiro álbum a não entrar no top 10 da Billboard desde Ray of Light. Então desde 98 todo o álbum dela chegava no top 10. Dessa vez não foi, mas foi um álbum que foi relevante em outros centros musicais importantes como a Austrália, o Canadá, chegando inclusive a atingir número 1 nesses países. A crítica recebeu muito positivamente esse álbum também, percebeu uma maturidade na temática das discussões, então é uma Madonna cada vez mais madura se apresentando. Em 2017 ela adota novas crianças malauís, as gêmeas Esther e Stella, ela se muda, como eu já falei antes, para Lisboa, e em 2019, no ano passado, ela lança Madame X. E aí, ela diz que tem influência do fado. Eu ouvi o álbum e não consigo reconhecer tanto essa influência, mas como eu já citei, tem bastante coisa legal para ouvir. Tem a participação da Anitta, tem Medellín, tem Dark Ballet, que é uma música super interessante. Ela volta a participar do VMA no ano passado, com um tributo também para a falecida Aretha Franklin, e ela continua super envolvida com a carreira de diretora de cinema. Está trabalhando nesse momento num filme chamado Taking Flight, em que ela resgata um pouco dos seus primórdios de dançarina. Ela está contando a história da bailarina Micaela de Prince, e ela também está trabalhando num projeto para adaptar o livro The Impossible Lives of Gretel Wells, do Andrew St. Greer, para o cinema. Então ela está se dedicando também bastante a essa veia cinematográfica nesse momento aí da vida dela. Vamos falar então um pouquinho, já aqui cobrindo toda a trajetória de muito sucesso e de muita relevância da rainha do pop Madonna. Vamos passar agora para analisar a letra da canção de hoje dos Farelos Musicais, Papai Não Dê Sermão, Papa Don't Preach. Mas antes fica aqui de novo o convite. Procura a gente lá no Facebook, Esfarelado, segue a gente por lá. A gente toda semana publica o episódio da semana, tanto aqui quanto no Insta, quanto no YouTube, quanto lá no site esfarelado.com.br. E aí você pode compartilhar com seus amigos. Se você gosta de música, se você deve ter amigos que também gostam de música, então ajuda a gente a ser mais conhecido por aí. Vamos fazer aumentar a comunidade aqui do nossos Farelos Musicais. Bom, vamos lá. Papa Don't Preach.
Essa música me chamou a atenção e foi a música que eu escolhi porque esse tema do aborto, ele é um tema muito, muito importante. Eu tô já falando aqui de antemão a minha interpretação da música, o aborto. A gente está vivendo no Brasil nesse momento de 2020, esse ano catastrófico, a situação aí daquela menina com 10 anos de idade que foi abusada aí pelo tio que estava grávida, enfim, com 10 anos de idade, uma criança, né? Não faz o menor sentido. E a gente tem várias situações em que o aborto seria talvez a opção mais lógica. Enquanto ele não for legalizado, as pessoas acabam procurando meios alternativos de fazer isso, né? Meios não legalizados de fazer isso, o que é um problema de saúde pública, evidentemente. E as pessoas que defendem, sei lá, a família tradicional, acham, né, que devem legislar ou criar leis para dizer como as outras pessoas devem viver as vidas privadas delas, né? Sendo que certas decisões competem apenas às próprias pessoas e não à sociedade como um todo. Esses padrões morais são super complicados. E se isso é verdade nesse ano de 2020, posso te dizer que era ainda mais lá em 86, quando, na verdade aqui 86, exatamente, quando esse terceiro álbum da Madonna foi lançado, Papa Don't Preach, era uma música ainda mais polêmica na sua temática. E eu, por exemplo, estou assistindo o seriado da Rede Globo, Abby, que conta a história dessa cantora e também apresentadora brasileira. E ela passou por isso também, né? Se envolveu com um homem casado, acabou engravidando e optou pelo aborto. E é um tema difícil, é um tema complicado, então é relevante quando ele é mais discutido, é relevante quando esse assunto é mais debatido pela sociedade, para dizer, porque a tendência natural das pessoas é falar, nossa, o feto já é uma vida, a gente não pode permitir com que essa vida não se desenvolva, mas a quem cabe essa decisão, como ela pode ser tomada, e vamos discutir os cenários em que isso deveria não ser uma questão. O estupro também vai para um outro extremo, mas é muito difícil a gente querer avaliar. Existe, lógico, um risco de pessoas banalizarem um pouco a questão do aborto em si e né, tratarem ele um pouco aí, talvez como método contraceptivo, mas não é, né? Agride muito mais o corpo. Evidentemente que para a pessoa tomar uma decisão desse tipo é porque realmente a criança não será bem-vinda. E se a criança não será bem-vinda, não é um momento certo, não é uma decisão que foi tomada conscientemente, será que não é a melhor decisão, né? Então é um assunto super difícil, é um assunto que merece assim, debate do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de liberdade individual das mulheres nesse caso. E em 86 a Madonna está trazendo esse tema para ser discutido no mainstream. Ela que era a artista mais relevante naquele momento escreve uma canção, Papai Não Dê Sermão, para falar disso, para falar desse tipo de assunto. Então para mim é uma música que representa muito bem a importância que a Madonna teve e tem para as pessoas, para a sociedade e o que ela representa. Essa música também é interessante, além desse ponto da temática, que eu acho que é super, super válido de a gente discutir, mas também por conta de que ela se beneficia de uma coisa super comum em termos de artes, que é a gente imaginar o sentido figurado, o sentido metafórico das coisas, em contraponto ao sentido literal. Geralmente quando a gente está falando de arte, quando a gente está falando de poesia, a gente prefere o sentido metafórico. Em geral a gente opta por ler as coisas não de uma forma literal. E se nessa música você quiser fazer isso, e eu acho que daí que vem a graça da música, você também pode. Você também pode levar ela para o sentido metafórico, e aí a Madonna não está falando de aborto. Aí a Madonna só está falando de que talvez ela não vai terminar um relacionamento que o pai não aprova. Um namoro que o pai não aprova. Esse rapaz que talvez não seja tão bom para mim, eu não vou terminar com ele, eu vou ficar com ele. Porque a palavra baby que ela usa pode sim, literalmente, você está falando de um bebê. Mas na música em geral, baby é usado para dizer meu amor, é para dizer meu doce, minha querida, né? Meu bebê no sentido de o meu par, né? E aí você pode dar esse sentido mais metafórico, que eu acho que digamos assim, se houvesse uma censura, ela poderia muito bem justificar dessa forma. Mas se você leva para o sentido literal, que é o que eu acho que ela está realmente falando ali na música, e tem alguns elementos que me fazem ter mais convicção disso, aí ela está falando de um aborto, ela está falando que ela ficou grávida, de um rapaz problemático, de um rapaz que talvez não fosse com quem ela quisesse ser mãe, mas que ela decidiu manter o bebê no ventre, que ela decidiu ter o filho. Então eu acho que só essa dualidade já é também interessante, porque para ter a dualidade, a gente na verdade tem que se abstrair e sair do metafórico e ir para o literal. Realmente usar a palavra baby para significar meu bebê, minha criança que está no meu ventre, né? Então,
Papai Não Dê Sermão, Papa Don't Preach, canção de hoje aqui para ser interpretada nas farelas musicais. Ela que começa com um arranjo orquestral muito legal, eu adoro os 15 primeiros segundos da canção. Depois já entra os elementos mais de sintetizadores e que caracterizavam o trabalho da Madonna do ponto de vista musical, ali por volta dos 15 segundos. Isso leva-se até ela começar realmente a cantar, ali por volta dos 45 segundos, onde ela começa a cantar e diz o seguinte: Papa, I know you are going to be upset, cause I was always your little girl, but you should know by now, I'm not a baby. You always taught me right from wrong. I need your help, Daddy. Please be strong. I may be young at heart, but I know what I'm saying. The one you warned me all about, the one you said I could do without, we are in an awful mess. And I don't mean maybe. Please. Bom, papai, ô paizinho, eu sei que você vai ficar chateado, porque eu sempre fui a sua garotinha, mas eu acho que você já deveria saber agora que eu não sou uma bebê. Você sempre me ensinou a diferenciar o certo do errado, e eu preciso da sua ajuda, pai. Por favor, seja forte. Eu posso ser jovem de coração, mas eu sei o que eu tô falando. Aquele que você havia me alertado a respeito, aquele que você disse que eu conseguiria viver sem ele, nós estamos numa bagunça, numa confusão horrível. E eu não tô dizendo talvez, por favor. I don't mean maybe. Eu não tô dizendo por talvez. É certeza que a gente tá numa confusão. We are in a awful mess. A gente tá numa confusão muito grande. E ela fala esse please. E esse please, esse por favor, é a última súplica que ela faz antes de vir o refrão. E é muito interessante, né? Todo esse trecho aqui é uma preparação para ela contar qual é essa bagunça que ela se envolveu com esse rapaz que ele já havia sido alertado. Então até aqui ela está preparando, eu não sou mais uma bebê. É muito legal que ela usa a palavra bebê aqui para falar que ela cresceu, para ela falar que ela deixou de ser uma criança. Então a palavra bebê, usada nessas primeiras duas estrofes da canção, tem um sentido literal. Eu não sou uma bebê no sentido literal. E isso é importante para minha interpretação da canção. Então vamos ouvir esse primeiro trecho. Logo em seguida vem o refrão. O refrão diz: Papa, don't preach, I'm in trouble deep. Papa, don't preach, I've been losing sleep. But I made up my mind, I'm keeping my baby, I'm gonna keep my baby. Pai, não dê sermão, eu tô em um problemão. Pai, não dê sermão, eu estou sem dormir, não tô conseguindo dormir. Mas eu já fiz a minha cabeça, eu já tomei minha decisão. Eu estou mantendo o meu bebê. Eu vou manter o meu bebê. E aí, eu estou traduzindo como eu vou manter o meu bebê, eu vou manter o meu bebê, porque essa é a minha interpretação. Mas, como eu disse antes, talvez ela pudesse até estar interpretando isso como eu vou manter o meu querido, eu vou manter o meu morzão, né? Eu vou manter o meu namorado, o meu baby. Em geral é usado em músicas para dizer isso, para dizer o meu par, o meu namorado, o meu querido, ou qualquer coisa do tipo. Então, vamos ouvir aí esse trechinho, que é o refrão da música, que ela vai repetir várias vezes, mas o que pra mim aqui tá querendo ser dito que é o mais importante? Se ela tá dizendo que ela tá num problema super difícil, que ela precisa aqui ouvir o pai dela, que não é pro pai dela fazer sermão, é porque ela ficou grávida sem querer, e ela tá querendo aqui, nesse momento,
segurar o filho, ter o filho. Eu vou ter o meu filho, eu não quero abortar. É uma decisão que ela tomou, ela tá segura dessa decisão e ela tá comunicando ao pai dela, ela não quer nem ouvir um sermão. Eu quero manter o meu bebê, eu quero ter essa criança. Independente de tudo que você já me falou, independente de tudo que você já me alertou. Em seguida, vem outro trecho que também me faz pensar bastante que realmente ela não está falando só de manter o namoro. Um namoro difícil, um namoro não aprovado pelo pai. Ela realmente está falando a respeito de um aborto. E por que eu digo isso? O trecho seguinte, logo depois do refrão, diz: He says that he's going to marry me. We can raise a little family. Maybe we'll be alright. It's a sacrifice. But my friends keep telling me to give it up, saying I'm too young, I ought to leave it up. What I need right now is some good advice, please. E daí vem vir o refrão de novo. E o que está sendo dito aqui em português? Ele diz que ele vai se casar comigo, ele aqui o namorado, né? Que nós podemos fazer a nossa pequena família, né? Criar nossa pequena família. De novo, aqui tudo bem, não dá para garantir que essa frase, ele está dizendo que ela já está grávida ou que ela pode um dia ser a mãe dos filhos dele. Tanto faz, né? A gente pode criar a nossa família. Que talvez a gente vai ficar tudo bem. We'll be alright. Maybe we'll be alright. Aí depois vem esse trecho, essa palavra usada aqui, que eu acho que começa a endireitar as coisas para o rumo do aborto ou da manutenção da criança, que diz: It's a sacrifice, é um sacrifício. Por que é um sacrifício? Né? Por que é um sacrifício ter esse filho ou ficar? Porque se fosse só ficar com ele, ele não estaria falando que é um sacrifício. Mas ficar com ele agora, nesse sentido, é um sacrifício porque ela vai estar abandonando a solteirice, o fato de não ser mãe, de ter que se dedicar a essa maternidade, que pode eventualmente, aí, é o que acontece em geral quando não é planejado, afeta os planejamentos de vida da pessoa, né? E aí as frases seguintes dizem: e meus amigos ficam me dizendo para desistir. Os amigos dela, que olhavam para aquela gravidez maluca e falavam: nossa, tira, não vale a pena, não é por aí. Dizendo que eu sou muito jovem, que eu tenho uma vida pela frente. Saying I'm too young, I ought to leave it up. E ela continua: What I need right now is some good advice. O que eu preciso agora é um bom conselho. Por favor. E o por favor vai chamar de novo. É ela conversando com o pai dela e pedindo para ele não dar sermão, mas que ela tá perdendo o sono e que ela quer manter o filho, que ela quer manter o bebê. Então vamos ouvir esse segundo trechinho aí, em que ela traz a palavra sacrifício, que para mim é mais uma indicação forte de que sim, ela tá falando que ela tá grávida e que quer manter a criança e não quer abortar. E toda a sequência que diz lá, como os amigos percebem, reforça esse meu ponto de vista. Depois que o refrão é repetido, tem mais um trechinho de letra para ser analisado que diz: Daddy, Daddy, if you could only see just how good he's been treating me, you'd give us your blessing right now, cause we are in love, so please, Papa don't preach, I'm in trouble deep, Papa don't preach, I've been losing sleep, but I made up my mind, I'm keeping my baby. Enfim, vem o refrão. E esse trechinho que introduz novamente o refrão diz: Pai, Pai, se você pudesse ver quão bem ele está me tratando, você daria sua bênção agora mesmo, porque nós estamos apaixonados, E esse é um trecho que um pouco dá a entender que ela está falando só do relacionamento em si, mas eu acho que ela está falando isso para o pai dela perceber o quanto que eles podem sim ser uma família com esse bebê e com aquele rapaz que talvez não seja a quem o pai gostaria de dar a sua bênção. E essa relação dela com o pai, como eu falei lá atrás,
tem tudo a ver, né? Não é Mama Don't Preach, não é Mamãe Não Faça um Discurso, é Papa, porque ela foi criada pelo pai desde aí os 5 anos de idade, é com quem ela tinha esse tipo de relacionamento, e nessa fase faz muito mais sentido ela ter o pai como referência para pedir conselho, para se apoiar. Então, essa é a Madonna com a sua Papa Don't Preach, essa música tão interessante, com esse tema tão importante, que ilustra bem o quanto que um artista tem responsabilidade também sobre os temas que ele escolhe tratar, ainda que numa roupagem dançante, pop, e para um público super amplo. Vale muito a pena trazer temáticas relevantes que vão fazer com que as pessoas possam refletir, pensar e discutir assuntos relevantes como é o caso de Papa Don't Preach. Um grande abraço, a gente se vê na próxima semana com mais um episódio dos Farelos Musicais. Valeu! Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.